Boa noite. Agradeço a presença de todos e todas nesse nosso primeiro encontro internacional, e assim, nosso 7º Fórum Nacional de Pesquisadores. Eu queria até falar um pouquinho sobre o fórum, mas eu não vou falar, porque o Amaro vai falar. O Amaro hoje vai fazer um memorial, vamos dizer assim, da associação. Eu quero agradecer muito a todos que ajudaram a gente ter esse evento, e não foi fácil. A Aspas, ela sempre caminhou com as próprias pernas, então tudo que nós fazemos é voluntariado, todo o trabalho é voluntariado, e todo o recurso que a gente tem é nosso. São os associados que ao longo dos 12 anos da Aspas foram contribuindo um pouquinho, permitiu que a gente pudesse publicar alguns livros impressos, que a gente pudesse editar livros de forma de e-book. A gente tenta contemplar todos, tentar acolher a todos, dar oportunidade a todos para participar o máximo possível, tanto daquilo que a gente produz e divulga, quanto dos nossos eventos também. Estar perto das pessoas que às vezes não podem ir, por exemplo, no encontro em São Paulo, não podem ir no encontro no Rio de Janeiro, mas estão aqui no Mato Grosso do Sul e podem vir no encontro aqui, descobrir um pouco do nosso trabalho, e quem sabe participar dele, mesmo que não seja um associado, mas baixar os nossos e-books, que são gratuitos, trocar ideias, usar o nosso material, que está aí para ser usado mesmo. Então, é muito reconfortante a gente poder estar comemorando aqui o nosso 7º Fórum, que é feito a cada 2 anos, e a gente tem nosso primeiro encontro internacional, que foi uma coisa assim que foi, vamos falar, uma coisa impulsiva, mas que, graças a Deus, deu certo. A gente gostaria de ressaltar que todos os convidados que vieram para cá, nós conseguimos ajudar a trazer esses convidados, mas eles estão aqui de boa vontade, tá? Ninguém cobrou nada, todo mundo está aqui para poder compartilhar, para trocar, para participar, para ouvir vocês, para conversar com vocês, para falar sobre o seu trabalho, aprender mais, porque todo mundo aqui está aqui para aprender com os colegas. Enfim, eu não vou ficar falando muito, porque eu estou emocionada. Estou ficando sem voz também, que eu acho que estou ficando gripada. Mas eu só gostaria de dizer que... Pois eu só gostaria de dizer que agradeço muito. Eu espero que todos possam aproveitar esses dias de encontro o máximo possível. O que a gente puder fazer para tornar um encontro melhor para todos, a gente vai tentar fazer. Muito obrigada. Daremos início nesse instante a palestra A Trajetória da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial no Brasil, da criação aos seus impactos sociais, com o Dr. Amaro Xavier Braga Júnior. Convidamos todos que compuseram a mesa a se acomodarem nos lugares reservados deste auditório. Hoje temos a honra de receber um dos fundadores da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, ASPAS. Ele é professor associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas, onde também atua como vice-diretor do ICS e coordenador do PIBID de Sociologia. É licenciado e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, com especializações em ensino da História das Artes e das Religiões, e em Artes Visuais pelo SENAC. Também possui especialização em Gestão de Educação à Distância, Escola do Exército. Além disso, é mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Também mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Alagoas. Seja muito bem-vindo, Dr. Amaro Xavier Braga Júnior. Olá, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Antes de tudo, parabenizo aqui cada um de vocês pela presença, principalmente nossos pesquisadores que vêm de longe sempre, a professora Sônia Luiten, bem-vinda, professor Ivan Carlos, veio de longe, lá do Amapá para cá, mas também a todos vocês, felicito também a gestora da UEM, estava aqui presente, a diretoria da ASPAS atual, nossa coordenadora Natânia Nogueira, e os demais membros, o Lúcio Luiz, que não pôde estar aqui com a gente, mas o Guilherme Orandi, o Nathaniel Gomes.
Parabéns pela realização do evento, né, e pela disponibilização do espaço. Da mesma forma que ocorreu lá em 2012, quando eu enviei um e-mail para os meus colegas pesquisadores que a gente ia participar de um evento, e eu disse assim: olha, arranja um tempinho aí num pós-evento, num horário, para poder a gente fazer uma conversa e eu fazer uma proposição para vocês. Da mesma forma, eu mandei um e-mail para a diretoria pedindo um espaço para também falar desse um pouco mais de 10 anos da nossa associação e fazer um retrospecto. Nada muito complicado, nada muito denso, mas apenas para a gente até marcar um pouco dessa trajetória e não perder esses fatos, e até mostrar para vocês como é que se cria uma associação, pelo menos na perspectiva de pesquisadores que estudam quadrinhos, né? E aí é um prazer estar aqui, né, para falar sobre a ASPAS. A ASPAS é essa Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. É uma entidade que, para quem ainda não conhece, é dedicada a estudar, estimular e celebrar aquilo que muitos de nós passamos a vida toda consumindo com uma devoção quase que religiosa, né? Histórias em quadrinhos. Muitas vezes, como vocês viram, é um objeto que tem múltiplas funções de entretenimento, passando por lazer, mas também é um objeto econômico, né? Que todos nós, querendo quer não, passamos em algum momento da nossa trajetória, da infância ou da vida adulta, consumindo. Sendo que algumas pessoas, né, como eu e vários dos nossos colegas aqui presentes, a gente continuou consumindo esse material e levou ele a outras frentes. E essas frentes estavam no âmbito da universidade, estavam no âmbito da pesquisa, do estudo e de principalmente um tipo de preocupação ou interesse um pouco maior que aquele do nosso mero consumo, né? Entender, por exemplo, o que como é que se faz, quais são os impactos disso, né? E, convenhamos, isso não foi apenas uma paixão, para muitos de nós se tornou um amor perpétuo. Tanto é que estamos aqui até hoje, ainda lendo e falando sobre quadrinhos, né? E a ASPAS, essa associação, ela surgiu de um sonho, quase que de uma ousadia, mas aquelas ações que muitas vezes são extremamente necessárias para poder a gente ter reflexos e fazer ações concretas dentro do nosso dia a dia, né? Foi uma percepção, foi um insight, mas na verdade uma encruzilhada de encontros, né? E esses encontros envolvem justamente pessoas. Então, em 2011, algumas pessoas começaram a se encontrar, mas pessoas se encontram todos os dias, né? Mas o que era engraçado é que essas pessoas, elas eram de lugares tão distantes do Brasil, do norte, do sul, do sudeste, do centro-oeste, e elas se encontravam ao mesmo tempo em diversos outros locais, todas com o mesmo fim: falar sobre quadrinhos. Então, ali em 2011, né, além disso, nós começamos a perceber, por exemplo, que essas mesmas pessoas, elas tinham, apesar desse objeto em comum, elas tinham trajetórias completamente distintas. Parece início de uma piada, mas é assim: uma historiadora, um sociólogo e um teólogo entram numa sala. E dali, né, a gente começou a ver que nos encontramos em diversas ocasiões, em Recife, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, né, em Minas. E esses encontros recorrentes de pessoas tão distintas e ao mesmo tempo com um objetivo em comum fez com que a gente percebesse que havia alguma coisa, né, a mais que estava ali sendo desenvolvida, um tipo de afetividade, uma afetividade social principalmente, ou seja, nossas relações interpessoais, elas meio que se
transpor muito além de simplesmente se encontrar para uma atividade de trabalho, uma atividade mercantil, seja ela lá qual for, né? E, como vocês bem sabem, e isso é típico das formações sociais, quando as pessoas se encontram e elas se agradam das presenças umas das outras, é muito mais fácil da gente, por exemplo, motivar novos encontros e fomentar, né, essas situações. E foi isso que ocorreu. Então, no ano seguinte, né, em 2000, ainda em 2011, todos nós, dessas pessoas que eu estou falando para vocês, que coincidentemente algumas delas estão aqui ainda hoje, elas se encontraram num evento em Recife, que era destinado à pesquisa sobre quadrinhos, um encontro nacional de estudos sobre quadrinhos e cultura pop. Um mês antes, algumas dessas pessoas já estavam se encontrando num congresso de história, num GT sobre histórias em quadrinhos. E um mês depois, elas estavam se encontrando novamente, né, em São Paulo, para um outro evento de quadrinhos. Então, assim, essa recorrência ela foi muito importante para o surgimento dessa associação, porque isso fez com que a gente se despertasse para um interesse mútuo, principalmente para a situação que envolvia todos nós. Nós éramos pesquisadores jovens, eu acho que, apesar da aparência, ainda dá para... Ainda estou na juventude, assim, né? A juventude tardia, mas ela ainda existe. Mas eram pesquisadores jovens, né, com muito gás ainda pela frente, todos envolvidos com a universidade, com a academia, com o âmbito da pesquisa e com esse interesse sobre quadrinhos, né? E isso vai fazer a gente começar a pensar um pouco mais em como transformar isso em alguma coisa, né? A concomitância, né, desse tipo de atividade foi justamente na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, onde ocorreu, né, um evento também sobre quadrinhos, coordenado na época, inclusive, né, pela Natânia Nogueira, chamado Seminário sobre Quadrinhos, Leitura e Ensino. No ano seguinte, né, no início do ano seguinte, 6 meses depois, a gente já estava se encontrando novamente num grande evento. E no fim desse evento foi quando, né, depois de todos esses encontros e essas atividades, houve essa proposição, a ideia de, no fim do evento, a gente se reunir formalmente, todas as pessoas que estavam ali, e propor para elas, né, a criação de uma associação. E aí, eu não sei se vocês têm fácil na memória, né, o que significa uma associação, mas é assim, filando aqui no Google, tá, numa perspectiva dicionaresca, a associação é qualquer iniciativa, formal ou não, que reúna pessoas físicas ou em outras sociedades com objetivos comuns, visando superar dificuldades e gerar benefícios para seus associados. E a ideia era justamente essa: a gente reunir pessoas que tinham interesses em comum, compartilhar as dificuldades que cada um de nós tinha. Então, você formado em diversos campos dos saberes distintos dentro da universidade, trabalhando já, ou indo para a pós-graduação, ou trabalhando como pesquisador, como professor, e querendo estudar quadrinhos e se deparando com uma eminente dificuldade. Uma dificuldade epistemológica, uma dificuldade muitas vezes de defender esse tipo de objeto dentro da educação, da psicologia, da sociologia, né, da comunicação das artes e assim por diante. Então, essas dificuldades operativas, era aquilo que nos unia e nos aproximava desse intuito, né? E aí, pensar em estratégias que trouxessem benefícios para a gente. Isso é óbvio, é típico de processos associativos, tá? Mas a Aspas vai ter um diferencial muito importante, né? Que é essa dimensão das nossas relações interpessoais. Essa associação ela não surgiu simplesmente com um fundo de atuação profissional, única e exclusivamente. Ela também não surgiu de maneira com relações muito superficiais ou relações muito neutras, mas essencialmente o desenvolvimento de relações afetivas entre pessoas que têm interesses comuns e, coincidentemente, eram de pesquisa acadêmica. E isso vai ser um diferencial significativo,
porque essa associação, ao longo do tempo, né? E aí está o nosso manifesto publicado no dia seguinte àquele evento, tentando defender, por exemplo, um espaço para esse encontro, né, de todos os pesquisadores e pesquisadoras espalhados pelo Brasil que pudessem estar fomentando essa pesquisa sobre quadrinho, eles pudessem realmente ter um espaço próprio para eles e elas, né, compartilharem, discutirem, debaterem suas preocupações, seus interesses e assim por diante. Então, essa dimensão ela vai sendo constituída de forma muito documentada, né? E a gente vai desenvolver essa perspectiva de criar uma associação visando aproximar cada um de nós. Lembrando que essas pessoas, elas não estavam próximas fisicamente. Cada uma morava num estado diferente. Cada uma tinha uma formação acadêmica distinta, né? E mesmo assim a gente precisava nos unir. E é isso que vai ser desenvolvido, né? A ideia de, por exemplo, a gente ter no mundo dos quadrinhos pesquisadores e pesquisadoras que realmente se dedicassem a estar fazendo ciência, analisando esses traços, essas produções, esses balões, mas principalmente fortalecer nossas relações interpessoais, né? Bem, como vocês viram na pequena fala ali de apresentação da minha formação, eu sou sociólogo, e a sociologia, ela explica esses contextos sociais, como eles funcionam e como eles se desenvolvem, né? Apesar de, por exemplo, processos de organização, tudo aquilo que faz com que a gente se aproxime e se junte uns com os outros, muitas vezes é explicado de maneira normativa, tipo, a la Durkheim, né? Como obedecendo normas sociais. Há outras explicações, e uma delas é justamente a de um outro sociólogo chamado Gabriel Tardy, que é contemporâneo do Durkheim, ali em 1880, por ali na França, e ele explica que muitas vezes nossas relações sociais elas devem ser contextualizadas e compreendidas através de processos de associação. É a ideia de que a gente se junta uns com os outros para poder estabelecer relações, contatos, proximidades, e essas relações, esses contatos, essas proximidades, elas se estruturam por conversa. Ele chama isso de conversação. Simplesmente o ato da gente conversar uns com os outros faz com que a gente encontre situações, momentos, elementos de proximidade em meio à singularidade. Todos nós somos diferentes, todos nós somos distintos, idades, gêneros, sexos, mas formação acadêmica, locais de moradia, até interesses profissionais distintos. Mesmo assim, a gente precisava se unir. E essa união, ela veio através dessas conversações. Que aí, essa teoria desse sociólogo, né, eu trago ela à tona porque ela me ajudou, inclusive, a fazer um retrospecto sobre a memória da nossa associação, tá? Porque eu vou pegar nossas comunicações e até para mostrar para vocês como a gente construiu essa associação. Sei que tá meio pequenininho, né? Mas a partir de 2011, entre 2011 e 2012, principalmente, nós, essas pessoas que estavam ali se encontrando nos mesmos eventos, começamos a trocar e-mails uns com os outros, a conversar por e-mail. Não tinha Zap na época, né? Era conversar por e-mail, por telefone, muitas vezes. Natânia adora ligar por telefone, né? E nessas conversas a gente ia justamente colocando esses desejos, esses anseios, essas dificuldades e operando como a gente poderia realmente formalizar uma associação, né? Ou seja, naquele evento lá em 2012, na cidade de Leopoldina, todo mundo que estava ali presente concordou: ótima ideia, muito bom, vamos levar isso à frente, né? Mas vocês sabem, é feito reunião de condomínio, né? Na hora todo mundo concorda, o problema é depois. E aí? Tá, como é que a gente faz isso? Como é que a gente leva isso para frente? O que é que precisa fazer? Né? Como ninguém ali era da área de administração, tudo pesquisador de diversos campos de formação e com interesse em comum sobre quadrinhos, como é que a gente constrói uma associação? Né?
E aí começamos a trocar correspondência, a conversar uns com os outros. E foi através dessas conversas que a associação vai surgir de fato. Né? Então, pensando desde os locais onde a gente vai se encontrar, né, até as pressões, e a Tânia foi decisiva nesse processo, porque você sabe que toda e qualquer relação social, você tem sempre um indivíduo que ele é o agente condutor do processo, é ele que desengatilha, né, as reações, os processos. E Natânia fez isso para a associação, porque ela, inclusive, né, não sei se vocês conseguem ler ali, ela diz, né, estou aqui perturbando vocês mais uma vez, para tratarmos da questão da associação, né? Vamos levar isso adiante. O que é que a gente faz, né? E aí, até a própria ideia, tá? A gente se encontrou em diversos locais, mas qual é a sede da nossa associação? Vai ser lá em Leopoldina, porque foi ali que a gente fez a primeira reunião com as primeiras pessoas e decidiu criar a associação, né? Então, se vocês, por exemplo, se vocês se circulam por escola, vocês sabem que, principalmente na escola brasileira hoje, se fala muito em gestão democrática, né? Decisões colegiadas. E nossa associação, ela surgiu assim, né? Por mais que tivesse várias pessoas à frente, nós nos reuníamos, nós debatíamos, nós discutíamos e íamos compondo cada um desses elementos que desenvolveu e criou essa associação, né? Como, por exemplo, o próprio local, né? Vamos colocar a cidade de Leopoldina, porque foi lá que a gente fez a primeira reunião, antes mesmo da sociedade não existir, mas é lá que ela nasce, a partir do momento que todo mundo levanta a mão e diz: concordo com isso, né? Vamos levar isso à frente, vamos fazer com que isso se concretize, e das pessoas presentes, vamos ver quem é que consegue seguir adiante, né? Quem é que consegue fazer, tomar essas ações, essas escolhas, e aí, né, até o número de composições, por exemplo, né? Estava debatendo, quem vão ser essas pessoas, né? Quem vão ser os fundadores, né? E todas essas decisões foram coletivas, através dessas conversas por e-mail, que o legal, né, pelo menos do Gmail, que na época dizia que você nunca precisava pagar e-mail, ele mentiu pra gente, né, porque hoje fica cobrando quando está cheio, né, mas está tudo preservado na nossa memória digital, né, essas conversas. E aí a gente começa a listar as coisas, o que é que uma associação faz? Ou, depois, o que é que a nossa associação vai se comprometer a fazer? Né? Que tipo de ação é necessário a gente se envolver? E aí a gente vai construindo esses diálogos, né? Para estabelecer, por exemplo, o desenvolvimento de um estatuto social para uma associação de pesquisadores e pesquisadoras de histórias em quadrinhos. Né? Quais são os objetivos, quais são as metas, quem é que pode fazer parte, né? Como é que administra, como é que gere isso, né? Como é que isso se estabiliza, como é que isso vai para frente, né? Como é que isso se relaciona com o ato da pesquisa, né? Como isso colabora com a formação de pesquisadores e pesquisadoras, ou que tipo de contribuição isso pode dar ou trazer para a sociedade em relação à pesquisa sobre e com quadrinhos, por exemplo. E aí vocês viram que a gente vai ao longo. Isso começa em 2011 e a gente segue o ano de 2012 todinho conversando por e-mail. São trocas de... São muitos e-mails, né? Eu tento fazer uma seleção aqui de alguns elementos importantes, assim, historicamente, né? Aí, tá vendo? Eu acho que o trabalho está indo de vento a popa. Já tirei o destaque das observações, tá? Vamos definir melhor as palavras, os termos, né? Então, aqui a gente tem a prova cabal de como a gente criou essa associação de uma maneira extremamente colaborativa, com a participação de diversas pessoas que estavam ali, cada um contribuindo com suas expertises, né, com seus apontamentos, né, com suas visões, suas perspectivas. E aí até o próprio desenvolvimento de quem ia presidir essa associação. E uma coisa que também eu acho que é diferencial, principalmente para quem circula em outros ambientes, mas a ASPA tem um diferencial, é que eu acho que sempre ficou muito claro ao longo dessa mais de uma década de atividades, é que justamente pelo nosso objetivo condutor, aquilo que nos juntou em primeira mão, não ter sido necessariamente interesses profissionais ou interesses comerciais ou mercantis,
mas essencialmente um tipo de afetividade, é que a gente conseguiu fazer uma associação onde a gente lidasse de maneira pouca com problemas, principalmente dos egos das pessoas, né, de lidar a gestão de pessoas que é extremamente problemática, e isso reflete aqui. Olha, eu não sei se você lembra disso, Natânia, mas a gente estava decidindo quem ia ser a primeira diretoria e a gente indicou você como primeira diretora, né? Tem ali os e-mails. Você ia ser, tá vendo ali o e-mail, o último do Yuri? Você ia ser nossa coordenadora e depois, né, a Natânia na época ainda ia fazer mestrado ainda, e aí a gente decidiu de maneira muito técnica que o Yuri assumisse, já que na época eu também estava terminando o doutorado, então o Yuri, na época era o nosso único doutor ali presente, assim, não, o Yuri assume para poder ter uma representação acadêmica mais tradicional. Né? Posteriormente a Natânia assume uma das gestões e 8 anos depois, né, é retomada agora na diretoria. Daí, ó, desde criações de logo, né, estudos para a gente criar logo que a gente usa até hoje na nossa associação, né, as atas, a gente descobriu que para poder criar uma associação nós precisávamos registrar as atas das nossas reuniões que a gente manteve durante quase 2 anos e que para poder ela ser formalizada a gente precisava criar atas, né? E aí esses percalços de criar uma associação, né, por vontade, sem saber dos trâmites burocráticos e legais que estão aí instituídos. E é isso que faz, por exemplo, a gente não registrar a associação na época, com o ano de 2011 ou de 2012, por exemplo, dessas formalizações, mas a partir dos anos seguintes, porque a gente descobriu que também precisava pagar para poder fazer os registros de cada uma dessas atas, né, para poder levar à frente a associação, né? E isso são os percalços naturais de criação de uma instituição como essa, né? Até a gente não percebeu, por exemplo, que a nomenclatura da nossa associação ia gerar essa palavra, né, temática, aspas, por exemplo. Tanto é que a gente também precisava fazer um estudo no registro comercial, né, de que outras empresas têm esse nome, aspas, né, para poder a gente saber se naquele setor que a gente estava atuando tinha ou não alguma associação com esse mesmo nome, né? A gente faz até um levantamento ali de outras associações que existem com o que tem a sigla de aspas, né? E os percalços para poder a gente registrar essa associação. E aí isso leva ali, já é 2013, abril de 2013, e a gente ainda não tinha conseguido fazer o registro oficial da associação. Passamos o ano de 2012 todinho dialogando, e o início de 2013 preparando atas, documentação, né, para poder levar isso adiante, e as mudanças que eram exigidas do ponto de vista da formalização disso, até que em maio de 2013 nós fazemos o nosso primeiro registro oficial no cartório, né? O cartório aceitou toda a documentação, todas as nossas documentações, para poder criar oficialmente a aspas como uma associação de classe. Uma associação que reúne pessoas que façam pesquisa ou estudo sobre ou com histórias em quadrinhos no Brasil, né? Inclusive essas próprias nomenclaturas e particularidades vão ser importantes, né, para poder falar sobre a pesquisa dentro da universidade, a pesquisa acadêmica de formação ou estudos independentes que profissionais, né, em suas mais distintas formações possam estar desempenhando para poder levar à frente esse tipo de levantamento de informação, né? Mas a gente achava que tinha acabado, mas não acabou. O primeiro passo era só o registro da associação. Depois do registro da associação, nós descobrimos que precisávamos tirar o CNPJ da nossa associação, né? Que era só possível depois do registro. E aí começa mais uma saraivada de conversações, sendo que agora tem outro detalhe, que essas conversações, elas não só caminharam pelo e-mail, mas também pelo correio, né? Na época não existia assinatura digital, pelo menos não para a gente. E aí a gente precisava estar assinando documentos. E aí pense, eu em Recife, Pernambuco, Natânia em Leopoldina, Minas Gerais, e Yuri em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e o Tiago no Rio de Janeiro. 4 estados,
e as documentações tinham que ir pelo correio, de um estado para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, e voltar para um, para poder fazer os registros. Postagens, carimbos, registros em cartórios, né? Tudo isso para poder conseguir tirar o nosso CNPJ. Nós começamos essa associação em 2012, com 5 membros cadastrados. E em 2013, né? 2013, no finzinho de 2013, nós já tínhamos 18 membros cadastrados, né? 18 pessoas cadastradas. E isso foi se ampliando, né? Ao longo do tempo, né? Até as atividades formais, por exemplo, que a gente precisava se reunir, reuniões, né? E obviamente os conflitos para administrar essas reuniões, né? Olha aí, tem um e-mail da Natan pedindo desculpa porque faltou a reunião, tá? O legal dessas mensagens é isso, ter essa memória dessas conversas, sabe? Isso é muito... Eu me diverti muito fazendo um levantamento disso, coisa que eu já tinha esquecido, né? E aí vem à tona assim. Obviamente que eu fiz uma seleção, né? As coisas mais bonitinhas, assim, nada esdrúxulo, nada problemático, né? Mas que a gente foi gerenciando ao longo desse tempo, o que vai fazer, né, a gente chegar finalmente, né, em março de 2014, quase um ano depois da gente conseguir o registro, o CNPJ, a gente conseguiu o registro, um ano depois a gente consegue o CNPJ. E aí, formalmente, em 2014, a associação estava perfeita, né, com tudo que a legislação brasileira pede, né? De registro em cartório, CNPJ, formalização, as atas, todas as nossas reuniões registradas, todo o estatuto cadastrado e assim por diante. Então, existíamos formalmente e legalmente. E ao longo desse processo, que é um outro detalhe significativo, né, tudo isso foi autocusteado justamente por quem estava ali presente, né? E essa é uma dificuldade, né? Como você leva uma empreitada coletiva, uma empreitada que envolve diversas pessoas, mas que há sempre custos, né? As taxas brasileiras, os impostos que a gente tem que pagar, né? E isso levando em consideração jovens trabalhadores ali que estavam, cada um com suas respectivas dinâmicas, com suas respectivas obrigações, e mesmo assim a gente tentando manter esse objetivo em comum, né? Não é fácil, não é fácil, mas é aquela coisa, você vislumbra alguma coisa adiante, assim, esse tipo de investimento aqui, né, não é algo que a gente vai necessariamente colher os frutos, é algo que a gente vai deixar para as gerações seguintes, provavelmente, e somente para outras pessoas. É um tipo de labor que a gente faz em benefício social, literalmente, né? Nós nunca guardamos os recibos para pedir ressarcimento posteriormente, né? Foi uma doação de tempo, de vontade, de recursos para poder essa associação ela seguir adiante, ela existir, inclusive depender dos próprios fundadores, como por muito tempo, né, nenhum dos 4 fundadores estava lá nas diretorias que geriram a Aspas, e ela seguiu adiante com suas atividades, e isso aqui é extremamente positivo, isso aqui é extremamente salutar, né? A gente saber que aquele investimento ele serviu para motivar outras pessoas e fazer com que elas caminhassem, né? Trazendo contribuições para todos. E aí em maio de 2015 a gente já tem 50 membros, então a gente estava comemorando, chegamos à marca de 50 inscritos na associação, né? E com outras documentações, editais. A gente começou em 2015 e a gente começa a desenvolver nosso trabalho como editora. A Aspas se torna editora. E aí nós publicamos um edital público para apoiar publicações, né? Então, um edital que era aberto a todos os nossos 50 associados, né, que pudessem estar ali participando e desenvolvendo suas atividades justamente para estimular a pesquisa, a divulgação científica, a produção de estudos que envolvessem quadrinhos e essa circulação. Como vocês viram, inclusive, Natânia falando, todas as nossas publicações elas são de acesso gratuito, elas estão disponíveis online para poder serem consumidas e utilizadas na prática, né? Então, isso também está na nossa diretriz de atuação, né? Que é fomentar a pesquisa. E aí você não fomenta simplesmente pesquisa colocando barreiras,
E esse foi um dos primeiros elementos que nós debatemos lá em 2011, que seguiu para o nosso estatuto e que segue para as nossas ações até hoje: eliminar as barreiras que pesquisadores e pesquisadoras que se interessam por quadrinhos se deparam. Um deles é justamente, às vezes, você não tem a formação adequada, você não tem a formação suficiente, você não tem dinheiro, né? E nós sempre fomos extremamente receptivos com todos e todas que estavam interessados em estar pesquisando sobre quadrinhos. Tá aí, ó, atas, tal, até a gente ter, né, uma base, né? E aí por muitos anos a gente utilizou a Casa Lia Botelho, lá em Leopoldina, como nossa central, nossa base, onde nós fazíamos nossas reuniões bianuais, nossos encontros, né, todas as nossas atividades. Ou seja, uma associação, realmente, apesar da gente não ter fundos suficientes para criar um prédio, né, a gente era muito bem hospedado por algumas instituições culturais de Leopoldina, né, até um contraponto, né, nós acolhemos a cidade e a cidade nos acolheu, né, até os dias atuais. Obviamente, nem tudo são flores, né? A imagem ilustrativa, a gente só está encenando aí, tá? Uma revolta, mas sim tivemos diversos percalços ao longo desses anos de criação dessa associação. Mas coisas que a gente vai resolvendo, né? Nem todos os nossos projetos seguiram adiante. Pessoas entraram, pessoas foram embora, né? Pessoas ficaram, né? Ideias não foram muito bem aceitas, né? Outras ideias não se concretizaram. É a dinâmica normal das coisas, né? Uma das coisas, por exemplo, a gente propôs a criação de uma revista desde as nossas origens e a gente até hoje não conseguiu efetivar, né? Aí o povo entregou com um nome, né? Achou o nome meio problemático, né? Às vezes a composição, tal, enfim, às vezes as coisas, nem tudo sai bem, né? Mas é aquela coisa, esses percalços, essas dificuldades, essas barreiras, elas não podem ser vistas como elementos para extinguir a ação, né? Elas são limitadoras, são, mas a gente simplesmente desvia e segue em frente. Ou seja, passamos 10 anos, não conseguimos fazer uma revista científica, né, com qualis, no sistema JS, como a gente propunha fazer, mas fizemos outras coisas, seguimos adiante, né? A gente segue com aquilo que consegue fazer, e aquilo que dá muito trabalho a gente deixa de lado até conseguir fazer em algum dia, né? Quem sabe agora a gente não volta, não sei, né? Agora como o sistema qualis mudou, né, talvez isso fique mais fácil para poder a gente... eu sei que alguns de vocês, alguns entendam isso, outros não, porque não são da área, né? Mas um dos percalços da pesquisa sobre quadrinhos é justamente que muitas vezes nós não temos ainda hoje espaços muito adequados para a publicação de pesquisa sobre quadrinhos que tenham qualis elevados. As duas principais revistas hoje que publicam temáticas especificamente sobre quadrinhos, o qualis dela, que é um tipo de avaliação utilizado pela academia, principalmente nos programas de pós-graduação, eles são baixos, um é B4, o outro é B3, o que às vezes é um elemento dificultador, porque quem está na pós-graduação, né, e aí normalmente quem está na universidade está trabalhando na pós, e aí você precisa estar publicando em revistas com qualis elevado, e muitas vezes você precisa abrir mão de trabalhar numa pesquisa sobre quadrinhos, porque aquilo não é bem aceito numa pesquisa, numa revista que tem um qualis muito elevado. Você meio tem que seguir o métier, seguir as normas tradicionais e fazer pesquisa tradicional, entre aspas, para poder às vezes conseguir publicar num A1, num A2 da vida. Então, isso é uma barreira que a gente ainda está enfrentando nos dias atuais, tá? Esse tipo de consolidar realmente o campo da pesquisa sobre quadrinhos como realmente um espaço que absorva quem está querendo estudar isso. Eu, desde a minha graduação, mestrado, doutorado, eu sempre pesquisei quadrinhos, sempre enfrentei as bancas. No meu concurso público, eu já... arrisco a dizer para vocês, porque isso é um elemento importante, eu já fiz 3 concursos públicos para professor de Universidade Federal e passei em todos eles em primeiro lugar e dizendo claramente: eu pesquiso quadrinho. Não é subterfúgios, não é assim, não é imagem, não é comunicação, não é poder, não é gênero, não. Tema é quadrinho, ponto. Né?
E isso é uma barreira muito grande, porque muitas vezes você precisa criar subterfúgios. Você pesquisa quadrinhos, mas vai dizer que está pesquisando uma outra coisa que é mais academicamente aceita, para poder conseguir passar em processos seletivos, em programas de pós-graduação, né, e assim por diante. Mas a nossa associação, ela ao longo do tempo foi galgando espaço, conquistando essas pessoas. Tanto é que nós temos um grupo, que é um grupo pequeno, comparado com outras associações e seus grandes números de membros constituídos, mas ele é um grupo conciso, é um grupo que ele é constante, ele está sempre presente. E isso tem a ver com a nossa formação, né? Nós não somos uma associação assim, sem relações interpessoais, pelo contrário, e aí vocês vão ver, né, porque isso agora. Nós sempre estamos, sabe, aquilo que motiva a gente vir de tão longe, tão distante, não é simplesmente uma atividade para colocar no currículo. Muitos de nossos colegas, inclusive, a gente ouviu isso, não foi, Natânia, há alguns meses atrás, disseram isso. Mas esse evento, ele não vale nada no Lattes. Ele não tem peso avaliativo no Lattes, porque sim, os eventos também são avaliados no Lattes, e às vezes as pessoas, quando estão ali nos seus programas de pós, elas, com recursos extremamente escassos, elas precisam tomar uma decisão, às vezes, racional, que é contra a emoção, né? Ou seja, eu só posso ir para um evento, que evento eu vou é aquele que me dá mais pontos no currículo, né? E quando eu vi isso, eu disse muito claramente, sim, não é. Sabe por quê? Porque nosso evento não é para alimentar Lattes. A Aspas nunca fez evento para alimentar currículo de ninguém. A Aspas sempre fez evento para promover um espaço receptivo de pessoas interessadas em desenvolver pesquisa sobre quadrinhos. Por isso que eu disse para vocês, repito, o elemento principal da nossa associação são as relações afetivas. Nossos eventos, e aí 2012, né? É um evento lá de Recife, e é isso que vocês vão ver, a gente se reunindo. Vocês vão ver assim, são quase as mesmas pessoas que estão aí, mas em atividades cada vez mais sociais. Ao passo que a gente vai se conhecendo e a gente vai vendo que a razão de eu passar um dia viajando para sair de Recife e chegar em Campo Grande não é simplesmente para dar uma palestra. Além de dar a palestra, é para rever as pessoas, é para ouvir as pessoas, é para trocar informações com as pessoas. Por mais que a gente tenha internet hoje, o contato pessoal, cara a cara, face a face, como diz um sociólogo chamado Evan Goffman, é extremamente importante para a gente trocar informações que nos levam ao desenvolvimento. Esse estímulo que a gente encontra aqui, eu não estou dizendo que ele é o agente principal da mudança, mas ele é certamente um elemento na variável da mudança. Aquela menina ali, jovem menina, pesquisadora, ela em 2012, ela tinha 14 anos aqui, e estava lá em Recife, né? Assim como estava, a mãe levava tira-copo, querendo quer não, estou dizendo, não é que ela não tem competência, a competência está aí, ela é doutoranda hoje, né? Mas, querendo quer não, ao passo que você vê pessoas, vê elas falando, vê discussando, vê apresentando ideias, isso cria um ambiente favorável ao desenvolvimento, não só cognitivo, mas o desenvolvimento intelectual, mas principalmente é o desenvolvimento da possibilidade. Sabe, eu lembro de uma outra pesquisadora nossa, que agora está também no doutorado, e quando ela nos conheceu, ela estava terminando a graduação, ela dizia assim: eu não sabia que eu podia fazer isso que vocês fazem. É isso, é a possibilidade, é a existência da possibilidade de chegar e dizer assim, fulano é professor ali, Beltrano é professor acolá, Cicrano, publicou diversos livros e está aqui, e está pesquisando quadrinhos e está fazendo isso, e é uma pessoa receptiva. E aí essas trocas de informações interpessoais, não formais, muitas vezes é o que estimula alguém a dizer: vou seguir isso, vou fazer isso, vou levar essa minha ideia que está aqui para frente. Principalmente quando encontra a recepção,
Quando encontra esse espaço, vem dizendo, cadê? Vai fazer o mestrado? Vai fazer o doutorado? Cadê? Já publicou? Né? Vamos trabalhar junto? Vamos escrever um texto junto? E quantos, gente, desses... hoje nós temos 70 membros, né, Natália? 76, eu acho, membros. Desses 76 pessoas inscritas, quantos de nós, justamente por estarmos associados uns com os outros, paramos para escrever juntos, paramos para pesquisar juntos, paramos para trocar ideias, trocar saberes, e isso alimenta a ciência. São gotículas? São, mas hora ou outra as gotas transbordam o copo, e cada um de nós é uma gotícula nesse oceano, colaborando, aumentando, né, levando adiante essas informações. E aí, alguns desses eventos e nossas reuniões ao longo do tempo, daí nós quatro, os 4 fundadores da associação, um evento em 2014 no Rio Grande do Sul, né? E outro detalhe significativo é que há outros eventos de pesquisadores no Brasil, né? E o nosso, ele tem uma perspectiva diferenciada, que é assim, o Brasil é um país continental. Eu não sei se vocês entendem o significado desse termo. É que é difícil a gente andar pelo país. Eu acho que o Ivan sabe, Ivan no Amapá sabe a dificuldade que é, não só a gente chegar no estado dele, como ele sair do estado dele. Como a gente circular do Nordeste para o Sul, do Centro-Oeste para o Norte e assim por diante, né? É difícil. E muitas vezes é justamente essa dificuldade de acessibilidade territorial é também um dificultador de ampliação da pesquisa. Então, uma coisa que nós fizemos na associação foi, nosso evento e nossas atividades, elas circulam o Brasil. Elas ocorreram em Recife, elas foram para Goiânia, em Goiás, elas foram para Leopoldina, em Minas Gerais, elas foram para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, elas foram para o interior do Rio de Janeiro, vieram para Campo Grande. Então, assim, nós sempre tivemos uma preocupação de atender, principalmente as situações das localidades que não eram privilegiadas pela acessibilidade aos grandes centros de pesquisa. Então, é uma preocupação, sempre foi uma preocupação nossa, e essa preocupação, ela é problemática, porque ela implica em custos, muitas vezes, muito amplos, a gente tem que se desdobrar, até para convencer os colegas. A gente sabe que gerir um evento, né, Nathaniel, dá um maior trabalho, e a gente tem que convencer as pessoas, olha, né, vamos tentar fazer um evento em tal local lá, para poder a gente chegar. Então, sim, os grandes centros de pesquisa exercem o papel deles, nós estamos exercendo o nosso, que é circular pelo Brasil, levar justamente grandes autores, grandes autoras, né, as publicações, as pesquisas, esse gotejamento, né, mas que leva ao desenvolvimento, principalmente ao longo prazo. Daí, ó, e aí vocês já começam a ver, a partir dessas outras fotos que eu estou colocando aí, como essas atividades sociais nossas são significativas e importantes. Não é simplesmente uma atividade social pós-evento, essas relações afetivas que nos levam a fomentar a criação dessa associação e desenvolver as ações dela, né, de maneira cotidiana, de maneira ano após ano, né? Tá aí, ó. Então, comida, bebida, festa, diversão, né? Isso sempre esteve presente e associado a aspas. Eu acho que é muito difícil vocês encontrarem, eu estou obviamente exagerando, mas é difícil vocês encontrarem associações de classe profissionais, com intuito de profissionalização, e que tenham essa, e aí eu arrisco dizer, me perdoem se eu estiver exagerando, né? Mas esse tipo de glamour, é um tipo de ambiente extremamente favorável à recepção, né? Não é à toa que muitas pessoas que entram na associação, elas seguem adiante. É muito prazeroso ver alguém que está terminando a graduação e que algum tempo depois já está no doutorado, justamente seguindo com a pesquisa sobre quadrinhos adiante, né? Essa troca, nós sempre tivemos uma preocupação de trazer as pessoas importantes de vários locais, pesquisadores
cérebres tradicionais, pioneiros da pesquisa no Brasil, né? A gente também sempre teve a preocupação de estar trazendo essas pessoas, ou pelo menos aproximar essas pessoas dos jovens pesquisadores, até para poder haver essa troca de informação, que a gente sabe que é extremamente rica, né? Eu não sei se a Sônia lembra, né? Mas a Sônia estava lá num evento em 1998, 99, no Recife, dando uma palestra sobre mangá. Eu estava terminando o terceiro ano científico. Eu ainda ia fazer vestibular. Meu interesse por pesquisar quadrinhos já estava ali presente, né? E o fato da Sônia ir lá, dar uma palestra sobre mangá, tal, aquela coisa toda, me deu subsídios, não só criativo, mas principalmente aquilo da possibilidade. Dá para fazer isso, dá para seguir adiante com isso, né? Então, a Sônia fomenta a pesquisa, né? Ela é pioneira não só na pesquisa, mas em incentivar outras pessoas a fazerem pesquisa. Eu acho que esse tipo de lição é uma lição extremamente importante para a gente estimular esse tipo de produção de pesquisa sobre quadrinhos no Brasil, né? E aí vocês veem, né? A mesa, seja para comer ou para beber, mas a mesa é um espaço no qual essas trocas afetivas vão se desenvolvendo, né? Pesquisar não pode ser apenas um ambiente árido, onde cada um faz sua pesquisa isolado, dentro do gabinete, ou andando de porta em porta, entrevistando pessoas pela internet, né? Com seu gravadorzinho e seu caderninho do lado, né? É muito importante, inclusive para o próprio desenvolvimento científico, uma coisa que a gente tem se perdido, né? As pessoas se correspondiam antigamente, elas trocavam figurinhas, né? E a gente faz isso, né? Fulano manda um trabalho, Cicrano lê, né? Beltrano dá dicas para o outro, a gente se encontra e aí nessas conversas, ideias, a gente vai conversando e essa conversa vai aflorando novas categorias de pensamento, novas perspectivas teóricas, novos instrumentos metodológicos. Esses espaços de interação são muito mais ricos, estou exagerando, mas só para vocês entenderem, mas são muito mais ricos que os cursos formativos, porque a troca de informação ela acontece espontaneamente, naturalmente. Ela não é uma obrigação formal. Ninguém está ali fazendo prova, nem precisa contabilizar a presença. A presença é espontânea. Você está ali. Ao passo que você está conversando, dialogando e trocando ideias, essas informações elas vão estar presentes e aquilo vai fomentando até o passo da gente gerar as publicações e as pesquisas que nós fizemos nessa última década. Aí, ó, a comida, né? Nossas relações. Isso vai fazer com que, obviamente, principalmente durante a pandemia, assim como todos vocês sabem, né? A gente começou a desenvolver atividades online. Então, abrimos nosso canal no YouTube, fizemos palestras, sessões de debate, né? E também, o que às vezes a gente recebeu algumas críticas, mas é que o povo não entendia, né? Às vezes, por isso que eu estou enfatizando isso, porque às vezes o povo não entende qual é a proposta da Aspas. A gente simplesmente se reunia ali online para debater e conversar, do mesmo jeito que a gente fazia nos outros momentos dos eventos. Então, assim, não é uma conversa estruturada, às vezes não tem um roteiro, simplesmente é um momento para a gente conversar. Porque, querendo ou quer não, né, meia hora, 1 hora, 2 horas de conversa, numa troca espontânea e valorativa com a outra pessoa, no qual você se agrada, ela traz algum tipo de contribuição para você, intelectual, né, cognitiva, mas também formativa. Né? Você aprende alguma coisa, a gente está ali trocando ideias. E muitas das nossas sessões no YouTube são assim, né? A gente assistiu um filme, vamos discutir o que cada um viu do filme, né? Vamos debater um tema problema, um tema polêmico, e assim vai, né? E também isso gerou nossas publicações. A publicação, ela é um elemento extremamente importante no ambiente acadêmico, né? Porque não adianta a gente produzir informação e essa informação ficar engavetada, essa informação ficar dentro da sala do professor, dentro da universidade, né? Ela precisa circular, ela precisa seguir seu rumo, sua trajetória. Então, essas informações, elas se desenvolveram nesse sentido. Então, ao longo do tempo, a gente publicou muitos livros, né? E também com uma perspectiva da própria Aspas, boa parte, a maioria desses livros são coletâneas.
O que é uma coletânea? É um trabalho coletivo, feito com a participação de diversas pessoas, que isso é a proposta da associação, né? Ela sempre foi a ideia de abrir espaço para pesquisadores e pesquisadoras de todos os níveis de formação, de todas as idades, de todos os locais, sobre todos os temas. Não privilegiamos nada a não ser o interesse da pessoa em fazer pesquisas com ou sobre quadrinhos, né? E aí, diversas. Então, alguns desses números, para vocês terem, né? Hoje em dia temos 70 pessoas associadas, 11 membros honorários e 8 pesquisadores estrangeiros afiliados à Aspas. Então, em 10 anos de existência, um pouco mais de 10 anos de existência, né? Começamos com 5 pessoas, hoje temos 70, né? Inclusive 8 pessoas estrangeiras, de diversos também países diferentes. Isso também é uma conquista significativa. 26 livros publicados ao longo de 12 anos de existência, né? Um pouco mais de 12 anos de existência. Então, também é um contingente significativo. Boa parte, não, apenas 4 livros autorais, 22 coletâneas. Então, nós sempre privilegiamos o trabalho coletivo, né? Porque, obviamente, e isso é um elemento bastante estimulador, porque muita gente, não só às vezes os livros da Aspa, eles foram as primeiras publicações dessas pessoas, o que estimularam eles a seguirem adiante, e nossas apostas nunca deram errado, porque todas as pessoas que publicaram lá como graduadas hoje são doutoras e inclusive professores e professoras de universidades federais, ou seja, concursadas, o que mostra, por exemplo, que aquele tipo de permissão, aquele tipo de abertura de espaço, ela é extremamente estimulante para esse tipo de atividade, né? Inclusive, nesse contingente de publicações, nós traduzimos 4 textos inéditos em língua portuguesa, também trazendo pesquisas sobre quadrinhos de outros autores e autoras circulando no Brasil, né? Realizamos 12 eventos em todas as regiões do nosso Brasil: Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. Então, a Aspas já esteve presente em todas as regiões, promovendo esses eventos acadêmicos de diversas ordens. E 76 vídeos. Eu sei que essa questão dos vídeos do YouTube, comparado com uma influência digital hoje, né, é um número bem incipiente, né? Mas para uma associação como a nossa, né, o fato, inclusive, de estar ali utilizando a plataforma para produzir, também é um elemento significativo, né, dentro desse contingente. Então, a Aspas, ela continua, né, explorando e incentivando a pesquisa sobre quadrinhos no Brasil, em todas as frentes possíveis, dentro da academia, fora da academia, conversando com a sociedade civil, conversando e fazendo pontes entre grupos de pesquisa, né? Nós circulamos, e essa é uma palavra significativa, a circulação, né? De estar, nós, quando eu digo nós, são os membros da Aspas, né? As pessoas que estão constituintes da Aspas, estamos em todos os locais, e usamos justamente essa presença para poder fazer aproximação, né? E diálogo, a abertura do diálogo. Então, é uma associação que nasceu do debate coletivo, nasceu da gestão colegiada e com uma proposta inclusiva bastante significativa. Talvez vocês não acreditem na minha explanação, mas parem algum membro da Aspas e perguntem por que ele ou ela é membro da Aspas, ou por que ele continua sendo membro da Aspas, né? E provavelmente vai ver assim: eu me sinto bem aqui, ou algo do tipo, né? É difícil, por mais que a gente tenha nossos percalços e problemas de inter-relação hora ou outra, né? Umas briguinhas assim uns com os outros, né? Ao final é muita gente, né? É difícil haver consenso às vezes, né? Natânia mesmo estava com raiva de mim ali agora, um pouco, né? Mesmo assim, é um ambiente muito agradável que termina estimulando a participação e a produção de pesquisa sobre quadrinhos. É isso, gente, que eu queria falar para vocês. Desculpem se eu fui um pouco chato ou técnico demais, né? Mas o objetivo era mostrar para vocês como a nossa associação surgiu, o que ela fez ao longo desse tempo, sem, obviamente, entrar em pormenores, né? Para vocês terem uma ideia do que é a Aspas. Obrigado. Gente, alguma pergunta ou consideração gostaria de aproveitar? Professora Sônia? Tá aqui. Amaro, parabéns.
toda essa retrospectiva da Aspas, que é uma associação que eu admiro demais. Vocês começaram, eu entrei, eu sempre falo que o Aspas é um por todos e todos por um. Eu fiz um vídeo quando foi da comemoração, que eu, assim, o quanto eu aprendo, o quanto a gente se estimula, e tudo que você falou realmente é verdadeiro, e é uma associação que a gente se sente muito bem mesmo, com grandes amizades, a gente faz amizade com gente de todo o Brasil, então isso sempre me deixou realmente muito feliz. E a sua exposição hoje foi muito clara, muito boa, eu até não conhecia o comecinho, então eu gostei demais. Parabéns, Amaro, tá? Eu queria aproveitar que o microfone está aqui do meu lado, não é um comentário, não é só uma sugestão. Eu acho que isso podia virar um livro. Fica a ideia aí. Não, o meu nem precisa, mas vai lá. Eu queria tirar foto da quarta foto histórica para mim. Tem como você voltar o slide aí? Quarta foto. Vamos ver se é a quarta. Quarto slide. Ele não deu tempo de eu tirar a foto, ele arrancou a foto. Vamos ver o slide. Essa aí. É você? Eu tô no meio lá. Espera aí, o Edgar. Ele é ruim, tem negócio. Quem está no meio, Amaro? Sou eu. Mas a foto aqui também fica histórica. Enquanto isso, para quem não é associado ainda, como faz para se unir à iniciativa Aspas? Cadê nosso diretor de comunicação? Diga aí. Nós temos as redes sociais da Aspas, né? Ainda no Facebook, eu sei que é coisa de velho, gente, mas funciona. Temos o nosso Instagram, @AspasHQ. Temos o nosso Facebook também, que é AspasHQ também. Está ali no final, né? E no blog da Aspas, blogdaaspas.blogspot.com, que provavelmente vai mudar esse URL. Vai ter lá um logo da Aspas no lado direito do blog. Vocês podem clicar ali, tem um formulário de associação que automaticamente já computa a pessoa como associado. Basta ter graduação em alguma área e pesquisa relacionada com quadrinhos. O que o Amaro falou hoje me fez lembrar que a nossa associação se aproxima muito do fanzinato, dos fanzines, que é algo assim, pertence à comunidade acadêmica, mas é meio que lateralizada por ela, né? Tem assim, faz parte sem aquela oficialização obrigada, né? Obrigatória, sem isso. Então, é isso que é interessante. Fanzinato, as pessoas trabalham nessa área sem pedir em troca algo distinto da própria troca de ideários e de expressividades artísticas. Aspas me parece um pouco isso. Aí a revista Aspas, acho interessante. E até o nome Aspazines, que eu inventei agora há pouco, também seria legal como uma continuidade. É isso, tive essas ideias hoje.